Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Repita comigo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Santa Ceia, como eu disse, é um memorial, é uma ordenança que o Senhor instituiu para que nós nunca venhamos nos esquecer do que Ele fez por nós. O texto olhando para Jesus é muito importante, e dentro deste contexto de olhar para Jesus, a Santa Ceia, ela está dentro deste contexto, porque o Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. É fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, nós nunca podemos nos esquecer. No momento em que nós vamos participar do pão e do vinho, a nossa mente ela se reporta exatamente para o Calvário e nos leva a olhar para Jesus. Esse olhar para Jesus não pode ser apenas um olhar para nunca mais olhar. Por isso que o texto disse olhando. E o Senhor Jesus, ele disse todas as vezes. Todas as vezes. Nós não podemos deixar de ceiar. Nós temos que sempre nos esforçarmos para nunca perder a oportunidade de ceiarmos, porque aqui, neste momento, é onde nós relembramos e, ao mesmo tempo, comemoramos a nossa vitória. A nossa vitória, ela foi conquistada. A nossa vitória, ela foi conquistada. Jesus conquistou para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que a vitória, quando ele escreve aos Coríntios, melhor dizendo, não é? Nós vemos, ele diz assim, graças a Deus, 1 Coríntios 15, 57, não é? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória é por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Santa Ceia é onde nós estamos aqui para relembrarmos a nossa vitória, assim como Israel, quando foi liberto da escravidão do Egito, Deus instituiu a Páscoa, e a Páscoa era um memorial que tinha que ser observado a cada ano. Eles não podiam jamais esquecer, e quando os filhos viessem a perguntar, eles teriam que responder dizendo que foi o grande livramento que Deus efetuou, tirando-os da escravidão do Egito e para os conduzir para a terra de Canaã. Então, a Páscoa é um memorial que eles nunca podiam esquecer. E Jesus, ele comeu a última Páscoa com os discípulos e instituiu a Santa Ceia. E ele instituiu a Santa Ceia exatamente como uma ordenança para que nós nunca viéssemos nos esquecer. Portanto, a Santa Ceia nos leva a olhar para Jesus. Este momento é um momento de muita reflexão. Todos nós que aqui estamos temos que refletir. E nós, olhando para Jesus, nós olhamos para a sua bondade, para a sua misericórdia e para o seu amor. Olhar para Jesus no texto nos leva a entender que nós devemos olhar para o grande amor de Deus por nós. Jesus disse a Nicodemos naquela pregação, quando ele foi visitá-lo daquela noite, Jesus disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos todos perdidos por causa do pecado cometido lá no Éden,
nós nascemos em iniquidade, conforme diz o salmista, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Portanto, estávamos escravos do poder do pecado, estávamos sem condições de nos libertar. O poder do pecado é tão sério que se assenhorou da nossa natureza humana e nós, vez por outra, somos inclinados ao pecado. Tiago, escrevendo na sua epístola, ele disse que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o desejo extravagante da carne, não é? Não é fácil se libertar. Paulo tentou, e ele escreve no capítulo 7 de Romanos, dizendo, chegou a considerar, dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. E quando eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Acho em mim esta lei, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Penso numa luta, numa guerra, no conflito. O conflito foi tão grande que ele escreveu dizendo assim, miserável homem que eu sou. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer, eu quero ser fiel, mas eu sou atraído. Aí ele não consegue de forma alguma agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Ele não tinha como viver pela sua própria sabedoria, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio esforço, ele jamais conseguiria. Aí ele apela para um Salvador. Ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Aí mais na frente ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Só Jesus teve o poder de nos livrar do poder do pecado e também do poder de Satanás, não é? Pois a Bíblia nos diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olhando para Jesus e olhar para o amor de Deus e olhar para o amor do Pai e o amor do Filho. Porque quando tu fala o amor de Deus, está se referindo ao amor do Pai e ao amor do Filho também. Porque não apenas o Pai deu o seu Filho, mas o Filho aceitou ser dado. Nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí o texto diz assim, e o Verbo se fez, ele se fez, e habitou entre nós. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele, no versículo 5, quando ele está falando do amor, da unidade, aí ele diz assim, e haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, Jesus nunca deixou de ser Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ele aniquilou-se, ele aniquilou-se a si mesmo, ele abriu mão, e ele fez porque ele quis. Ele não foi forçado a fazê-lo. O amor de Deus, o amor do Pai, o amor do Filho é algo que ultrapassa a nossa compreensão. Porque quando Jesus chegou para Nicodemo, ele disse assim, Deus amou o mundo de uma tal maneira, essa expressão tal maneira, é que Nicodemos, ele não tinha material suficiente para interpretar o amor de Deus. Paulo disse que este amor excede a todo o entendimento. Ele vai além da nossa compreensão. Ele excede a todo o entendimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, imerecedor. Não tínhamos méritos. Não havia nada que pudesse atrair a atenção de Deus para nós. Porque Isaías disse que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então não tínhamos nada que atraísse. É algo que nós não temos como imaginar. Um Deus que é acima de tudo e de todos. Ele é tão autossuficiente, ou seja, ele não precisa de nada nem de ninguém. E quando Moisés perguntou a ele assim, tudo bem, o Senhor está me mandando chegar a Faraó e dizer que o Senhor está me mandando tirar o rei Faraó, liberar o povo para
sair do Egito. E quando o faraó perguntar assim, quem te enviou? O que é que eu vou dizer? Aí o Senhor diz o seguinte, você diz o seguinte, Moisés, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Ele é autossuficiente. Deus, ele nele mesmo se realiza. Nele mesmo ele se realiza. Ele não tem necessidade de nada. Ele não precisa de ninguém. Muito menos de mim. Mas ele me viu. E me amou. E me quis. E veio ao meu encontro. E me conquistou. Aleluia. Ele me conquistou. E ele não me conquistou com presente. Ele me conquistou com seu amor. Glória a Deus. Olhando para Jesus é olhar para o seu amor. Esse amor tão imenso. Ele é tão grande, ele é tão imenso, ele é tão imensurável que um dos autores da nossa harpa cristã, ele acho que ele meditou tanto, pastor, na profundidade, na grandeza do amor de Deus, e ele compôs um hino que eu acho muito interessante, e eu acho que na formulação das notas, ele deu mais tempo em algumas notas para expressar este amor. Aí ele diz assim, ele diz mais ou menos assim, o hino assim, diz assim, grande amor. Parece que ele usa quase o mesmo fôlego, mas ele vai crescendo. É da ideia de que o amor é crescente. Ele diz assim, grande amor. Amor de Deus. Aí ele não fica aí, não, ele diz assim, enche a terra e enche os céus. E abrange a todo mundo e atinge a mim. Aleluia. 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 Você pode adorá-lo esta noite pelo seu grande amor. Olhando para Jesus. Aleluia. Olhando para Jesus, olhando para o seu amor. O amor é tão grande, o amor é tão imenso, o amor é tão extraordinário, que quando a gente come, pega no pão e pega no cálice, aí a gente se lembra, a gente olha para Jesus e não tem como não olhar para a renúncia de Jesus. A renúncia de Jesus é algo que vai além da nossa compreensão, porque ele abriu mão de estar com o Pai. E isso é muito forte, isso é muito grande, isso é muito imensurável, isso é extraordinário, falta palavras. Porque o apóstolo diz, escrevendo aos Filipenses, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele abriu mão e assumiu a forma humana. Ele desceu a este mundo, olhar para Jesus e olhar que ele abandonou a glória que ele tinha com o Pai. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17,
quando ele faz aquela oração sacerdotal, e a gente chama sacerdotal, no capítulo 17, aí ele vai orando ao Pai, e ele disse, aí ele chega um momento que diz assim, lembra-te daquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É muita coisa. Ele deixou tudo isso, ele renunciou. O hino que cantamos é assim, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só. Ele abriu mão, ele deixou a glória, renunciou todo o apogeu para se tornar como um de nós. Pense, ele abriu mão para se tornar como um de nós. Deus se permitiu se tornar como um de nós. Um ser minúsculo no ventre de Maria, desenvolveu-se ali. E ali dentro ele foi se desenvolvendo. E nasceu. Ele se permitiu ser amamentado pela obra da sua criação. Ele se permitiu ser amamentado. Ele se permitiu ser indefeso. Ele se permitiu ser indefeso. Ficou com aquelas mãozinhas, aqueles pezinhos, aquele titãozinho de nada. Um pouquinho de gente. O Deus eterno se tornou um titãozinho de gente nas mãos de Maria. Olhe para a renúncia. Ele aprendeu a obedecer, a obediência. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Deus não obedece ninguém. Ele é quem manda. Mas agora ele aprendeu a dizer, sim senhor, posso ir. Vai ali comprar. Jesus, vai ali na venda comprar feijão, trigo. Jesus, faça assim. Jesus, pega o martelo. Jesus, sim senhora, sim senhor. Ele foi abrindo mão, olhando para Jesus, para a sua renúncia. Renunciou demais, ele renunciou demais, porque o texto diz assim, sendo obediente até a morte. Assim, meus irmãos, sendo obediente desde a glória até a cruz, sendo, o verbo aí está no gerúndio, acontecendo sempre. Jesus, ele não obedeceu em alguns momentos, mas uma obediência contínua e constante. Pense nisso. E para quê? E por quê? Porque ele estava olhando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, ele estava olhando por você. A renúncia dele foi por tua causa. Sofrimento, olhando para Jesus e olhar para o seu sofrimento, e olhar para o momento crucial, o momento do escárnio, é olhar para o seu sofrimento emocional. Ele chegou a dizer no Getsemane, a minha alma está profundamente angustiada. Outra expressão diz assim, está agoniada, está sentindo agonia, pavor. Ele sentiu pavor, ele sentiu angústia. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Os sofrimentos emocionais, sofrimento de desprezo, de rejeição. E quando os sofrimentos morais, Deus, ele se permitiu ser escarnecido, zombado. Alguém pode dizer, mas ele suportou e ele venceu porque era Deus. Era mais difícil ainda para Jesus do que para mim. Por quê? Porque você é Deus, tem todo o poder para fazer o que quer, e agora você vai ser esbofeteado pela obra da sua criação, você vai ser cuspido, você vai ser desprezado. Pense num filho que cospe o rosto do pai,
E o pai olha com toda a autoridade e poder dar-lhe uma pisa e não dá. Pense num general sendo zombado por um civil, tendo toda a autoridade de prendê-lo e não prende. Nós não estamos falando de general. Nós não estamos falando de um pai. Nós estamos falando de Deus. Aceitou a zombaria, o escárnio, a coroa de espinho, a dor moral, a dor física, ser pregado naquele madeiro, os pregos, e ele suportou tudo isso. Para quê? Por quê? Quem ele tinha em mente? Observe que o texto diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aí diz assim: o qual, repita comigo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Isaías capítulo 53, me parece que é o versículo 11. Olha o que o texto diz, Isaías 53 e 11, nós já vamos terminar, o nosso tempo chegou. 53 e 11, o texto diz assim: o trabalho da sua alma ele verá. Repita comigo: o trabalho da sua alma ele verá. E ficará satisfeito. Qual é o trabalho da sua alma? Que gozo era esse que Jesus, ele ouvia, pelo gozo que ele estava proposto. Ou seja, ele só poderia desfrutar desta alegria se ele passasse pela humilhação, pelo sofrimento, pelo escárnio, pela cruz, pela morte, pela rejeição, pela separação do Pai. A unidade do Pai e o Filho é algo tão tremendo, o tempo não dá para a gente entrar nesse detalhe, mas os irmãos conhecem bem o texto, que lá no Evangelho de João, na oração sacerdotal, ele chegou a dizer: Pai, eu quero que eles sejam um como eu e tu, ó Pai, somos um. Ele chegou a dizer aos fariseus: eu e o Pai somos um. Ele chegou a dizer a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. A unidade entre o Pai e o Filho é algo tão tremendo e algo tão terrível, mas pelo gozo que ele estava proposto, ele passou por um momento mais difícil da sua vida. Dois grandes momentos difíceis. A sua alma estava angustiada até a morte. Por quê? Porque a sua alma, ela nunca desfrutou da presença do pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Ele chegou a dizer assim: quem dentre vós me convence de pecado? O profeta disse: na sua boca não houve engano. Ele nunca compartilhou com o pecado. A sua alma santa agora haveria de levar sobre si a iniquidade de todos nós. Isso foi algo terrível para Jesus. E outro algo terrível para Jesus foi que quando ele estava na cruz, ele foi considerado como maldito. E lá na cruz, aí Deus não suportou, o Pai não suportou. Aí o Pai vira as costas para o Filho, abandona o Filho, deixa ele sozinho na cruz. E essa separação do Pai foi algo tão tremendo, tão terrível. Quando a gente olha em relação a nós, a Deus, é coisa séria, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aquele momento, aquela separação, aquelas horas para Jesus era algo terrível. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê que no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 29, diz assim: o Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas agora na cruz, cadê o Pai? Cadê o Pai? Aí nós cantamos: Deus amou a este mundo e seu Filho abandonou. Ó, revelação de amor.
Deus amou a este mundo e seu Filho abandonou, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz e desprezou a afronta. Que gozo era este? Que trabalho da sua alma era esse que ele veria e ficaria satisfeito? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: é você. Aleluia. Por minha causa, por tua causa, por nossa causa, Jesus, ele suportou a afronta, ele desprezou a afronta, suportou a cruz, porque ele estava pensando em mim, em você. Ele ganhou para nós uma eterna salvação. Oh, e nada mais alegra o coração de Deus que quando ele me vê, ele olha para mim e me vê empenhado na obra, pregando, evangelizando, cantando, visitando um fraco, um enfermo, dando uma palavra de encorajamento a alguém, anunciando o evangelho, abrindo a boca, louvando o seu nome, passando pelas provações sem reclamar, fugindo das tentações, resistindo o diabo, levantando a bandeira ensanguentada do Calvário, proclamando o evangelho a toda criatura. Ele olha para mim, olha para o Pai e diz: valeu a pena. Valeu a pena. Este momento é um momento de refletir. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Não vamos mais adiante, que a hora mandou parar. Mas eu me sinto muito honrado esta noite em saber que por minha causa Jesus, ele abriu mão de muito para conquistar algo tão pouco, tão insignificante como eu. Eu não valo isso tudo, não. Eu não tenho esse valor todo, não. Aleluia. Aleluia. Mas ele me quis. E esta noite eu o adoro, eu reverencio, eu o exalto, porque ele achou pouco a salvação. Ele me deu do seu Espírito Santo para habitar em mim, me batizou com o Espírito Santo, me deu a certeza da vida eterna. E ele achou pouco, ele disse ao Pai na oração sacerdotal: Pai, eu quero que onde eu estiver, ele esteja comigo. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou, mas eu voltarei, e se eu for, eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Quem vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu quero você sentado comigo no meu trono. No meu trono. Ao comer deste pão, ao beber deste cálice, abra sua boca e dê muita glória para Jesus, porque o sacrifício foi muito alto, o preço foi muito alto para alguém que não merecia tanto. Aleluia. Levante sua mão e adore a Deus esta noite, porque este é o momento da grande vitória. Deus nos garantiu uma grande vitória, e esta Santa Ceia é uma noite especial. Oh, é tão especial. Aleluia, 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 porque lemos esta noite na leitura oficial:
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Eu vou findar lendo esse texto. Me permita. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Traz isso para o modo individual, diz assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por mim. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou seu filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vamos assumir um compromisso com esta música. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia ao meu Jesus serei